Diácono não é padre de segunda categoria, mas servo humilde. Na manhã deste sábado 19, o Papa Francisco recebeu na Sala Paulo VI os diáconos da Diocese de Roma. No seu discurso, Francisco iniciou respondendo ao pedido dos presentes, que queriam saber o que o Papa espera dos diáconos de Roma. Comecemos por refletir um pouco sobre o ministério do diácono, explicou o Papa, e percorrendo os caminhos do Concílio Vaticano II, seguindo a Lumen Gentium, afirmou: ao ministério dos diáconos são impostas mãos não para o sacerdócio, mas para o serviço, explica. Esta diferença não é insignificante. O diaconato, que na concepção anterior foi reduzido a uma ordem de passagem para o sacerdócio, recupera assim seu lugar e sua especificidade. O simples fato de enfatizar esta diferença ajuda a superar o flagelo do clericalismo, que coloca uma casta de sacerdotes acima do povo de Deus. E continua explicando: na Igreja, a lógica oposta deve estar em vigor, a lógica do rebaixamento. Todos somos chamados a nos rebaixarmos, porque Jesus se rebaixou, ele se fez servo de todos. Em seguida, Francisco afirma: ricordiamoci per favore che sempre per i discepoli di Gesù amare è servire e servire è regnare. Recordemos, por favor, que sempre para os discípulos de Jesus amar é servir, e servir é reinar. O poder está no serviço e em nada mais. Francisco segue explicando que o diaconato, seguindo a via mestra do concílio, nos conduz ao centro do mistério da Igreja. Assim como eu falei de uma igreja constitutivamente missionária e de uma igreja constitutivamente sinodal, também digo que devemos falar de uma igreja constitutivamente diaconal. Se esta dimensão de serviço não for vivida de fato, todo o ministério é esvaziado de dentro, torna-se estéril, não produz frutos e pouco a pouco vai se tornando mundano. Insistindo no serviço dos diáconos, o Papa pondera: la generosità di un diacono che si spende senza cercare le prime file. A generosidade de um diácono que se entrega sem procurar as filas da frente cheira evangelho, conta a grandeza da humildade de Deus, que dá o primeiro passo para ir ao encontro até mesmo dos que lhe viraram as costas. Hoje devemos também prestar atenção a outro aspecto, continuou. A diminuição do número de sacerdotes levou a um compromisso prevalecente dos diáconos de substituir tarefas que, por mais importantes que sejam, não constituem a natureza específica do diaconato. Pois bem, depois de recordar o concílio que afirma que na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade, os diáconos são especialmente dedicados aos ofícios da caridade e da administração, o Papa alerta: os diáconos não serão meios sacerdotes nem acólitos de luxo, mas servos cuidadosos que dão o melhor de si para que ninguém seja excluído, e o amor do Senhor toca a vida das pessoas de uma maneira concreta. E resume em poucas palavras: a espiritualidade diaconal, a espiritualidade do serviço, é disponibilidade dentro e abertura fora. Disponível por dentro, com um coração pronto a dizer sim, dócil, sem fazer a vida girar em torno da própria agenda, e aberto por fora, olhando para todos, especialmente aqueles que são deixados de fora, aqueles que se sentem excluídos. Ao esclarecer o que espera dos diáconos de Roma, Francisco recorda suas 3 ideias breves, que não vão na direção de coisas para fazer, mas de dimensões para cultivar. Em primeiro lugar, sejam humildes, que todo o bem que vocês fazem seja um segredo entre vocês e Deus, e assim dará frutos. Em segundo lugar, espero que vocês sejam bons esposos e bons pais. Isso dará esperança e consolo aos casais que vivem momentos difíceis e que encontrarão em sua simplicidade genuína uma mão estendida. Por fim, continua Francisco, espero que vocês sejam sentinelas, não apenas que saibam identificar o afastado e o pobre, não é tão difícil, mas que ajudem a comunidade cristã a identificar Jesus no pobre e no afastado, enquanto ele bate à nossa porta através deles.
O Santo Padre concluiu o encontro reforçando seu pedido aos diáconos permanentes de Roma. E vi chiedo, per favore, di continuare a pregare per me. Grazie. Refugiados. Acolher para a construção de uma comunidade. Olhar para a carga de sofrimento que cada pessoa carrega como bagagem. Esta é a perspectiva que as Nações Unidas nos convidam a considerar o Dia Mundial do Refugiado, sobre o tema Juntos Podemos Fazer a Diferença, para exigir a plena inclusão dos refugiados em todas as esferas da sociedade, do trabalho ao estudo e ao esporte. Os números divulgados pela ONU são um retrato de um fenômeno crescente, envolvendo 82 milhões de pessoas fugindo da violência, dos conflitos e dos efeitos da mudança climática. O que é impressionante é o fato que nem mesmo a pandemia parou o fluxo de refugiados e pessoas deslocadas. As portas estão fechadas em muitos países. Mais de 160 nações bloquearam suas fronteiras. 99 estados não abriram uma exceção, mesmo para aqueles que buscam proteção. Os dados da ONU mostram que apenas uma pequena parte dos que fogem procuram um porto seguro na Europa ou nos países do mundo rico. A grande maioria dos refugiados do mundo, quase 9 em cada 10, 86%, são acolhidos por países próximos às áreas de crise ou por países de baixa e média renda. Os países menos desenvolvidos deram asilo a 27% do número total de pessoas em fuga. Nos últimos dias, o Centro Astali, o serviço jesuíta para refugiados na Itália, organizou um diálogo sobre o rosto da hospitalidade, uma oportunidade de promover uma nova definição de proteção internacional que se baseia em um renovado desejo de paz entre os povos e consubstancia nossas relações com os migrantes. O convite é para encontrar um novo nós, para construir um futuro diferente. Padre Camilo Ripamonte, presidente do Centro Astali, lembra que, apesar de estar nos 70 anos após a Convenção de Genebra, que protegeu o direito e a dignidade das pessoas obrigadas a fugir, nos encontramos em uma situação em que o número de refugiados é muito alto e não mostra sinais de diminuir, porque as guerras e perseguições continuam pelo mundo inteiro. Para o jesuíta, os direitos daqueles que fogem muitas vezes não são garantidos e, portanto, ele adverte contra o entrincheiramento e o bloqueio de todo o acesso como acontece na Europa. Ele explica que é necessário adotar uma abordagem diferente, ou seja, garantir um acolhimento que se torne uma construção comunitária com pessoas que vêm de outra parte do mundo. É necessário, explica o padre Ripamonte, garantir o direito de permanecer na própria terra que não consideramos ou talvez consideremos apenas do nosso ponto de vista. O presidente do Centro Astali exorta, na esteira de muitos pronunciamentos do Papa Francisco, a sonhar com um mundo novo para construirmos juntos um futuro comum em vez de nos dividirmos.